como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre as organizações internacionais. Vamos lá para mais uma aula de geografia com a professora Simone? Organismos ou organizações internacionais são instituições multilaterais criadas pelas principais nações do mundo, com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, sejam elas política, economia, saúde, segurança, entre outros. Essas organizações, elas podem ser definidas como uma sociedade entre estados, constituídas de tratados e acordos, e têm a finalidade de incentivar a permanente cooperação entre seus membros. As organizações internacionais, elas atuam em 4 orientações estratégicas. Vejamos algumas das mais relevantes organizações internacionais. Entre as organizações internacionais mais relevantes, nós temos a ONU, Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi criada pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial e tem como principal objetivo manter a paz e a segurança internacionais. Proíbe o uso unilateral da força, prevendo, contudo, sua utilização individual ou coletiva para defender o interesse comum dos seus países membros. Seu principal objetivo é manter a segurança internacional e pode intervir nos conflitos não só para restaurar a paz, mas também para prevenir possíveis enfrentamentos. Também incentiva as relações amistosas entre seus membros e a cooperação internacional. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, foi criada em 1945 pela Conferência de Londres e tem como objetivo contribuir para a paz através da educação, da ciência e da cultura. Visa eliminar o analfabetismo e melhorar o ensino básico, além de promover publicações de livros e revistas e realizar debates científicos. Desde 1960, atua também na preservação e restauração de espaços de valor cultural e histórico. A OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, é um fórum internacional que articula políticas públicas entre os países mais ricos do mundo. Fundada em 1961, substituiu a Organização Europeia para a Cooperação Econômica. Criada em 1948, no quadro do Plano Marshall, sua ação, além do terreno econômico, abrange as áreas da educação, políticas sociais, saúde, emprego e renda. A OMS, Organização Mundial da Saúde, é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à ONU. Sua sede é em Genebra, na Suíça. Tem como objetivo principal o alcance do maior grau possível de saúde para todos os povos. Para tanto, elabora estudos sobre combate de epidemias, além de normas internacionais para produtos alimentícios e farmacêuticos. Também coordena questões sanitárias, internacionais e tenta conseguir avanços na área de nutrição, higiene, habitação, saneamento básico, entre outros. A OEA, Organização dos Estados Americanos, criada em 1948, com sua sede em Washington, Estados Unidos, seus membros são as 35 nações independentes do continente americano. Seu objetivo é o de fortalecer a cooperação, garantir a paz e a segurança na América, além de promover a democracia. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada em 1949 no quadro da Guerra Fria, como uma aliança militar das potências ocidentais em oposição aos países do bloco socialista. Formada inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido, a OTAN recebeu a adesão da Grécia e da Turquia em 1952, da Alemanha em 1955 e da Espanha em 1982. BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Com o objetivo de conceder empréstimos aos países membros, o BIRD
também conhecido como Banco Mundial, oferece financiamento e assistência técnica aos países menos avançados, a fim de promover seu crescimento econômico. É formado por 185 países membros e iniciou suas atividades auxiliando na reconstrução da Europa e da Ásia após a Segunda Guerra Mundial. O FMI, Fundo Monetário Internacional. Criado para promover a estabilidade monetária e financeira no mundo, oferece empréstimos a juros baixos para países em dificuldades financeiras. Em troca, exige desses países que se comprometam na perseguição de metas macroeconômicas, como equilíbrio fiscal, reforma tributária, desregulamentação, privatização e concentração de gastos públicos em educação, saúde e infraestrutura. A OMC, Organização Mundial do Comércio, trata das regras do comércio entre as nações. Seus membros negociam e formulam acordos que depois são ratificados pelos parlamentos de cada um dos países membros. Tem como objetivo desenvolver a produção e o comércio de bens e serviços entre os países membros, além de aumentar o nível de qualidade de vida nesses mesmos países. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem representação de governos dos seus 182 Estados-membros e de organizações de empregadores e de trabalhadores. Com sede em Genebra, Suíça, a OIT possui uma rede de escritórios em todos os continentes. Busca congregar seus membros em torno dos seguintes objetivos comuns: pleno emprego, proteção no ambiente de trabalho, remuneração digna, formação profissional, aumento do nível de vida, possibilidade de negociação coletiva de contratos e de trabalho. A OPEP, criada em 14 de setembro de 1960, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização intergovernamental e tem como objetivo a centralização da elaboração das políticas sobre produção e venda do petróleo dos países integrantes. A OPEP desenvolve estratégias na produção de petróleo, estabelecendo cotas de produção para os países membros, diminuindo a oferta, fazendo o preço do produto atingir valores elevados, proporcionando assim maior lucratividade para os países exportadores de petróleo. Atuando com um discurso ideológico de garantir preços justos e estáveis para os produtores e consumidores de petróleo, uma oferta eficiente, econômica e regular do consumo de petróleo para as nações, a OPEP mascara seu real interesse, que é o cartel do petróleo, controlando a produção e o preço do produto em escala global. Atualmente, os países membros da OPEP são Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Cerca de 75% das reservas mundiais de petróleo estão localizadas nos países integrantes da OPEP. Por essa razão, é responsável por quase metade das exportações mundiais desse mineral. Por esses motivos, suas estratégias políticas de produção e estabelecimento de preços afetam diretamente a economia dos países importadores de petróleo. E então, meus amores, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Até a próxima aula de Geografia. Tchau, tchau e bons estudos!